Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada aqui conosco. Hoje a gente mergulha num evento que, nossa, moldou a história e continua gerando muito debate, a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos analisar o que muitos estudiosos, sabe, inclusive os mais críticos consideram fatos históricos e examinar as diferentes teorias que tentam explicar tudo isso. Nossa base hoje é principalmente um trecho do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É uma obra que compila, assim, muita pesquisa acadêmica sobre o tema. O objetivo aqui é entender a base histórica que essa fonte apresenta, né, para as alegações sobre a ressurreição. O que será que as evidências reunidas ali realmente sugerem? Ok, vamos começar a abrir esse pacote. Para começar, a fonte destaca um estudo bem interessante do Gary Habermas. Ele é um pesquisador conhecido, né, por esse trabalho sobre a ressurreição. Ele analisou, mais de 1.400 artigos acadêmicos sobre o tema, publicados ali entre 75 e 2003. E de autores de todo tipo, desde os céticos até os mais conservadores. O que saiu disso? Olha, o mais interessante que a fonte tira desse estudo é um consenso assim surpreendente que surgiu entre quase todos esses especialistas, independentemente do que eles acreditam pessoalmente, sabe? Sobre certos fatos básicos ali que aconteceram na época da morte de Jesus e logo depois. São chamados fatos mínimos. O estudo listou 12, mas dá pra gente agrupar os principais. Primeiro, concordância quase total de que Jesus morreu por crucificação pelos romanos. Isso é pacífico. Segundo, ele foi sepultado, provavelmente num túmulo particular que era conhecido. Terceiro, os discípulos dele ficaram, assim, genuinamente para baixo, perderam a esperança depois da morte dele. Não estavam esperando uma ressurreição logo de cara, entende? Quarto ponto, e esse crucial, o túmulo de Jesus foi encontrado vazio pouco tempo depois. Aqui é importante dizer, né, que segundo Habermas, esse ponto tem o apoio de uns 75% dos estudiosos que ele analisou. Ainda é, bastante, uma maioria clara, mas não é tão unânime quanto os outros fatos centrais. Quinto, e esse é fundamental para o argumento da fonte, os discípulos tiveram experiências que eles sinceramente acreditaram que eram aparições reais de Jesus ressuscitado. Percebe? A questão aqui não é se eram ou não, mas a convicção deles. E essa convicção levou a outras coisas que também são bem aceitas. Essas experiências mudaram os discípulos da água para o vinho, sabe? Ficaram dispostos a sofrer e até morrer por essa crença. A proclamação da ressurreição começou muito cedo, lá em Jerusalém mesmo, onde tudo aconteceu. A mensagem principal da igreja primitiva era essa: morte e ressurreição de Jesus. O domingo virou o dia principal de culto. E, por fim, figuras que eram céticos no início, tipo Tiago, irmão de Jesus, e Paulo, que perseguia a igreja, se converteram depois de experiências que eles também acreditaram serem aparições do Cristo ressuscitado. Nossa, é um conjunto de pontos bem forte, né? Especialmente por vir, como a fonte diz, de um grupo tão diverso de estudiosos. O ponto central que a fonte parece querer destacar é essa crença, essa convicção sincera e transformadora dos discípulos e dos outros nas aparições. Então, se a fonte argumenta, baseada em outros critérios lá dos textos, que não foi lenda, nem mentira de propósito, como explicar essa crença se a ressurreição literal não aconteceu? Qual seria a alternativa que sobra? Exato. Se a gente descarta, como a fonte faz, a hipótese de fraude, né? Porque, bom, os discípulos estavam dispostos a morrer pelo que diziam. Certo. E também a hipótese de lenda por causa da datação dos relatos e outros fatores. A última possibilidade que o texto levanta é que os autores do Novo Testamento, apesar de super sinceros, foram enganados. Eles realmente acreditaram ter visto Jesus ressuscitado, acreditaram nos milagres, mas estavam errados. Será que tinha alguma explicação natural por que eles viram ou sentiram? Aquele consenso mínimo, ele foca na crença deles, né? Isso deixa a porta aberta para essa interpretação de que foram enganados, mas sinceros. Entendi. Então, se eles foram enganados, a gente precisa de outras explicações que consigam dar conta desses fatos mínimos, principalmente o túmulo vazio e essas experiências de aparição que eles tiveram. Só que a fonte também diz, né, que não adianta só jogar teoria. Precisa ter alguma base em evidência, lá do século I. Quais são as teorias mais comuns que a fonte analisa e tenta refutar? A fonte passa por várias. A primeira é a teoria da alucinação.
A ideia seria que os discípulos, sabe, no luto, na expectativa, tiveram visões de Jesus. O problema que a fonte aponta são dois, na verdade. Primeiro, a alucinação geralmente é algo individual, subjetivo, tipo um sonho. Como explicar que centenas de pessoas, a fonte até menciona aqueles mais de 500 que Paulo cita, tiveram alucinações parecidas em grupo, em lugares e momentos diferentes por 40 dias, incluindo interações físicas, né? Tocar, comer junto. Isso complica para a alucinação. E o outro ponto, crucial. A alucinação não esvazia túmulo. As autoridades podiam muito bem ter mostrado o corpo e... fim da história. Faz sentido. Essa teoria tropeça feio na questão do túmulo vazio. E quanto às explicações que focam mais no túmulo em si? Aí entra a teoria do túmulo errado. Tipo, talvez as mulheres ou os discípulos, naquela confusão da madrugada, foram parar no túmulo errado. Acharam vazio porque, sei lá, nunca tinha sido usado ou estava vazio por outro motivo e concluíram, ressuscitou. A refutação da fonte vai em duas linhas. Primeiro, olha, as autoridades judaicas tipo José de Arimateia, que era dono do túmulo e membro do Sinédrio, e os romanos, com os guardas, eles saberiam onde era o túmulo certo. Teriam ido lá rapidinho, mostrado o corpo e desmentido tudo. Precisaria de uma, como diz um estudioso citado, William Lane Craig, uma amnésia coletiva. Difícil, né? Muito. E segundo ponto, mesmo que tivessem ido ao túmulo errado, isso não explica nem de longe as várias aparições depois, que convenceram tanta gente, incluindo céticos como Tiago e Paulo. Ir ao túmulo errado não faz Jesus aparecer para eles depois, né? Ok, então essas duas primeiras teorias, parece que uma não explica bem o túmulo vazio, a outra não explica as aparições. Tem alguma que tenta explicar as duas coisas juntas? Tem uma que tenta de certo modo. É a teoria do desmaio ou morte aparente. A ideia é que Jesus não morreu mesmo na cruz, só desmaiou de exaustão e dor, aí foi sepultado vivo, acordou lá no frio do túmulo, deu um jeito de sair e passar pela pedra, pelos guardas, sei lá como, e apareceu para os discípulos, e eles, maravilhados, acharam que ele tinha ressuscitado. Mas a fonte levanta, assim, um monte de objeções bem fortes para essa ideia. Primeiro, a brutalidade da flagelação e da crucificação romana. Os soldados eram peritos em matar, né? A confirmação da morte por eles, o golpe de lança no lado, aquele testemunho de sangue e água que médicos interpretam como sinal de morte. E o sepultamento também, né? Com quilos de especiarias, faixas. Exato. Sobreviver a tudo isso, depois ficar horas num túmulo frio, é muito implausível. E mesmo que por um milagre sobrevivesse e escapasse, um Jesus todo arrebentado, quase morrendo, ia inspirar pena, não adoração como o Senhor ressuscitado, vitorioso sobre a morte. Verdade. Não ia parecer um conquistador da morte. Pois é. E ainda tem um problema de não explicar as aparições posteriores, tipo aquela para o Paulo, que foi descrita como algo glorioso. E não podemos esquecer que fontes não cristãs, como Tácito e Joséfo, confirmam que ele morreu crucificado. Essa teoria do desmaio parece ter muitos obstáculos. Muitos. Físicos, médicos, além das outras questões. E aquela explicação mais antiga, que está até na Bíblia, o roubo do corpo. Sim, a teoria do roubo do corpo pelos discípulos. Essa é a explicação que o Evangelho de Mateus diz que as autoridades judaicas mandaram espalhar. Digam que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. O problema principal, segundo a fonte, é que isso faria dos discípulos mentirosos conscientes, mas isso bate de frente com toda a transformação deles, com a disposição de morrer pela mensagem. Para que sofrer e morrer por uma mentira que eles mesmos inventaram? Não faz sentido psicológico, né? Não mesmo. E tem a questão prática. Como é que um bando de discípulos assustados ia conseguir passar por uma guarda romana treinada e, de novo, roubar um corpo não explica as aparições do ressuscitado depois. A fonte até aponta a falta de lógica da história dos guardas dormindo. Se estavam dormindo, como sabiam que foram os discípulos que roubaram? E por que iam arriscar a pena de morte por dormir em serviço? É uma história meio furada. Entendi. A fonte ainda menciona rapidinho outras duas teorias. Uma é a teoria do substituto na cruz,
que é popular no islamismo. Diz que outra pessoa foi crucificada no lugar de Jesus. O problema, essa ideia só aparece mais de 600 anos depois e contradiz todas as fontes do século I, cristãs e não cristãs. E levanta um monte de perguntas. Quem era o substituto? Ninguém percebeu? Complicado. E a outra é a teoria da fé que levou à crença, associada a alguns estudiosos como John Dominic Crossan. A ideia aqui é que os discípulos, depois da morte de Jesus, ficaram traumatizados, foram reler as Escrituras e, a partir daí, construíram a história da ressurreição para dar sentido àquilo tudo. Mas a fonte contrapõe, citando Craig de novo, que a evidência parece apontar para o caminho inverso. Foram as experiências das aparições que geraram a fé e os levaram a reler as Escrituras sob uma nova luz. É difícil imaginar discípulos arrasados inventando uma história tão radical e morrendo por ela logo em seguida. Os críticos antigos, judeus e pagãos, eles trataram a ressurreição como uma alegação histórica absurda para eles, mas histórica, não como um mito literário inventado depois. Entendi. Então, o padrão que a fonte parece traçar nessas teorias alternativas é que elas geralmente têm dificuldade para explicar ao mesmo tempo o túmulo vazio e as aparições de um jeito que convença. E, principalmente, falta evidência lá do primeiro século para apoiar essas teorias. A única teoria que a fonte diz ter sido mencionada na época, a do roubo, é apresentada como uma mentira inventada pelas autoridades. Isso tudo nos leva a que ponto, então? Olha, leva ao argumento central da fonte. Quando você pega só as evidências históricas que a gente tem e aqueles fatos mínimos que têm um consenso grande, a ressurreição literal de Jesus acaba surgindo como uma explicação que melhor amarra todas essas pontas. A fonte sugere que muitas das objeções que vieram depois não surgiram de novas descobertas históricas, mas sim de uma pressuposição filosófica contrária à ideia de milagres. Cita até aquele debate entre o William Lane Craig e o John Dominic Crossan, onde o Crossan, que é um estudioso mais cético, teria admitido que a visão dele é influenciada por uma pressuposição teológica de que Deus não opera dessa maneira, quer dizer, através de milagres literais como a ressurreição. Ah, então o filtro filosófico pode vir antes da análise da evidência histórica em si. Exatamente, é o que a fonte sugere. Que a rejeição não é sempre por falta de evidência, mas por uma visão de mundo que já exclui o sobrenatural de cara. A fonte usa uma analogia interessante, né? Aquela das árvores se movendo. Se a gente visse uma árvore se mexer sozinha, isoladamente, a gente buscaria uma causa natural, óbvio. Mas e se esse evento acontecesse num contexto muito específico? Se tivesse sido previsto, ligado a alguém que dizia ser divino e fazia outras coisas inexplicáveis? Se fosse testemunhado por muita gente que depois morreu por afirmar isso? E se os inimigos da época não conseguissem refutar de forma plausível? Talvez a conclusão mais racional pudesse apontar para algo além do natural, né? Exatamente. E a fonte argumenta que o contexto da ressurreição é justamente esse, um monte de coisas convergindo. Inclui, primeiro, a possibilidade filosófica de milagres, se existe um Deus, milagres são possíveis. Depois, interpretações de profecias do Antigo Testamento, a confiabilidade histórica dos documentos do Novo Testamento que a fonte defende baseada em critérios como antiguidade, testemunho ocular, múltiplas fontes, etc. E a narrativa desses documentos sobre a vida, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. Aí você soma isso, a transformação radical dos discípulos, do Tiago ou do Paulo, o surgimento explosivo da igreja lá em Jerusalém, bem no lugar onde tudo aconteceu. A conversão de milhares de judeus que abandonaram práticas de séculos. A falta de uma refutação que funcionasse por parte dos inimigos na época. E ainda tem a corroboração de alguns elementos por fontes não cristãs e pela arqueologia. É muita coisa junto. Nessa visão que a fonte apresenta, então, a ressurreição não seria um evento isolado, mas a peça que meio que conecta e dá sentido para todo esse conjunto de dados históricos e circunstanciais. Mas ainda tem aquelas objeções mais gerais que o pessoal costuma levantar, e a fonte entra nelas também. Uma é aquela famosa frase: afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E a outra é a ideia de que, como muitas religiões falam de milagres, eles meio que se anulam, se cancelam.
Como a fonte responde a isso? Olha, sobre a evidência extraordinária, a fonte pergunta: o que isso quer dizer, na prática? Se for uma exigência de prova científica que possa ser repetida em laboratório, bom, aí a história inteira, qualquer evento único do passado, fica impossível de provar. Certo. Se for mais evidência do que o normal para eventos antigos, a fonte argumenta que o Novo Testamento já tem isso, em termos de quantidade de manuscritos, antiguidade deles, comparado com outras figuras históricas importantes da época. A questão, argumenta a fonte, não é exigir um tipo diferente de evidência tipo prova científica para um evento histórico, mas sim avaliar a qualidade da evidência histórica que a gente tem. Essa exigência muito alta, segundo a fonte, às vezes pode só esconder um preconceito contra o sobrenatural. E quanto aos milagres que se cancelam? Tipo, todo mundo diz que faz milagre, então nenhum é verdade. Essa é uma objeção ligada ao filósofo David Hume. A fonte argumenta que isso é generalizar demais, que a gente precisa analisar a qualidade do testemunho para cada alegação de milagre, caso a caso. A fonte defende que o testemunho para os milagres do Novo Testamento, por ser antigo, baseado em testemunhas oculares, vir de múltiplas fontes, ter gente disposta a morrer por ele, tem uma qualidade muito superior à maioria das outras alegações em outras religiões. Num contexto em que se acredita em Deus, as comparações mais diretas seriam talvez com o judaísmo, mas aí para os cristãos, os milagres do Antigo Testamento apontam para Jesus, e com o islamismo, onde a fonte argumenta que faltam milagres contemporâneos e verificáveis de Maomé, e a própria natureza dos milagres atribuídos a Jesus, instantâneos sobre a natureza, curas completas, ressurreições, também os destacariam. Então eles não seriam simplesmente cancelados por outras alegações que a fonte considera menos fundamentadas. Entendi. Então, percorrendo toda essa argumentação que a gente viu em Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, a conclusão que a obra propõe é bem direta, né? Os documentos do Novo Testamento são apresentados ali como fontes historicamente confiáveis nos seus relatos centrais. E a explicação que melhor se encaixa no conjunto de fatos, incluindo o túmulo vazio, as aparições transformadoras, o surgimento da igreja, seria a ressurreição literal de Jesus Cristo. Sim, essa é a linha de raciocínio que a fonte desenvolve, e para tentar resumir o paradoxo e o impacto dessa figura, a fonte até cita um texto bem conhecido chamado Uma Vida Solitária. Ele descreve Jesus como alguém que nasceu na obscuridade, foi carpinteiro, pregou por só 3 anos, não tinha bens, nem poder, nem estudo formal. Foi rejeitado, traído, executado jovem. Pelos padrões do mundo, uma vida sem grande sucesso aparente, né? E a conclusão desse texto é muito forte, né? Ela diz algo como: 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já discutiram, todos os reis que já reinaram, se você juntar tudo, não afetaram a vida do ser humano nesta terra tanto quanto aquela vida solitária. Isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Baseado nessa análise que a gente explorou hoje, vinda da nossa fonte, se a ressurreição como é descrita não aconteceu, como é que a gente explica o impacto incomparável, duradouro, dessa vida única? Uma vida que começou tão simples e terminou numa aparente derrota total. A fonte meio que nos desafia a pensar se a explicação mais direta para todas essas evidências históricas que ela reuniu, por mais extraordinária que pareça, não poderia de fato ser a verdadeira. Uma análise densa, né? E fascinante, sem dúvida. Na próxima vez, a gente volta com outra exploração aprofundada, pegando um novo conjunto de fontes. Por hoje é isso, a gente agradece a companhia e até a próxima.